Olá, meus amigõezões e amigõezonas que eu mais amo nessa vida, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Minha gente, no vídeo de hoje eu vou falar de um tema sério, minha gente. Mas a gente vai tentar deixar ele mais leve possível. Vamos falar de famosos que tiveram a vida destruída pelos vícios, minha gente. Já deixa o seu like, né? Porque não tá entrando ninguém novo nesse canal, porque você não tá deixando o seu like. Que tristeza, né? Deixa o seu like aí, cebozinho, cebozete, que depois da vinheta eu te conto tudo. Minha gente, se a droga fosse boa, ela não chamaria droga, não é verdade? Só que hoje esses famosos, tudo fumeiro, quer te convencer que isso é uma coisa boa. Estão legalizando para destruir os seus filhos, minha gente. Mas saibam, isso só leva a dois caminhos. Os dois caminhos têm que ser cadeia ou caixão. E é justamente a história de alguns desses famosos que eu vou contar hoje pra vocês, minha gente. A história é tensa. Minha gente, no final dos anos 70, anos 80 por ali, iniciava-se um movimento no mundo de liberdade identitária, onde as pessoas queriam viver no sebo e serem livres para serem cheias do sebo, sabe? E aí, minha gente, aonde que foi colocado e introduzido esse movimento na sociedade? Através da cultura, minha gente. Mais especificamente, através de uma emissora de televisão, a TV Globo. Lá, minha gente, os artistas tinham toda a liberdade para fazerem o que quiserem. Corpos livres, vamos usar cachaça, vamos jogar carcinha no chão pra pegar dinheiro na mão, vamos sair com todo mundo, fazer um alinhamento louco e vamos meter o nariz pra cheirar aquele pozinho do mal. Os mais antigos de emissora, minha gente, até conta, né, que tinha aquele quartinho, né, que era o quartinho PC, do pó e do... Vocês sabem, né, minha gente? E uma das atrizes que foi muito prejudicada nessa época, que conheceu todo esse universo, foi a atriz Débora Duarte. A Débora, minha gente, é filha adotiva do grande ator Lima Duarte. E ela conta que nos anos 80, ela descobriu a coca. E falou que isso mudou a sua vida por completo. A Débora, minha gente, sempre foi uma atriz muito talentosa e de renome. Só que vocês perceberam que de tempos em tempos ela some da televisão, que ninguém sabe onde ela tá? É, minha gente, infelizmente, sempre que ela sumia, ela estava internada buscando um tratamento. Ela conta, minha gente, que a coca não era nenhum vício, era algo moral. Ela falou que era uma doença, que assim como o obeso precisa da comida para se sentir bem, feliz, ela precisava disso também. A atriz conta que perdeu anos e anos da sua carreira para os vícios entre indas e vindas de internação. E ela diz que hoje, uma idosa de 74 anos ainda precisa trabalhar, não por capricho, mas por necessidade. Pois a Débora diz que não conseguiu acumular dinheiro nenhum, minha gente, que está totalmente falidona e pobre. Só que ela conta que ela perdeu boa parte da vida na esbórnia, na farra, minha gente. E agora, com idade avançada, não aparecem mais trabalhos. A atriz ficou muito feliz e comemorou que agora, minha gente, recentemente ela fez uma pequena participação na novela infantil do SBT, A Caverna Encantada, minha gente. Ela foi chamada para fazer o primeiro capítulo e logo bater as botas dela no capítulo, minha gente. Já morreu no primeiro capítulo, coitadinha. A atriz diz que os vícios a afastou da família, do trabalho e de todas as coisas que mais importavam nessa vida. E ela conta, minha gente, que hoje, depois da última internação, ela se encontra totalmente limpa. Mas infelizmente o tempo que passou lá atrás, ela nunca mais vai recuperar. E ela sente muito orgulho da sua filha Paloma Duarte, que hoje é uma das maiores atrizes do Brasil e que nunca se contaminou com essas coisas. É, minha gente, é muito triste mesmo, né? Hoje quando eu vejo esse movimento dos artistas, dos famosos, né, falando pra ser fumeiro, legaliza já, uhul, vamos legalizar a erva. Será que eles não pensam nessas coisas, minha gente? Que isso aí destrói família, que todo mundo começa na erva? É muito triste, né não, minha gente? Eu fico muito triste. Vendo a Débora, que é uma atriz de primeira, sabe? Agora tendo que mendigar o pão, depois de idosa.
É muito triste, né não? O que vocês acham, minha gente? Minha gente, a próxima dessa lista é a atriz Bárbara Borges. A Bárbara, minha gente, no início dos anos 90, foi convidada para ser Paquita da Xuca Beleléu. Ela era paquitinha, tava sempre lá, lourinha, no programa da Xuca, né? Até que no ano de 2001, ela foi convidada para ingressar no núcleo de dramaturgia da Globo. E ela foi convidada para fazer a novela Porto dos Milagres. Depois disso, minha gente, a carreira da Bárbara se abriu. Ela começou a ficar famosa. Ela fez Malhação depois. Ela fez mais um monte de novelinha na Globo. Fez novela na Record. Só que ela conta, minha gente, que por conta de um relacionamento mal resolvido, ela começou, ó, mandar cachaça pra dentro. A atriz conta, minha gente, que o álcool era uma válvula de escape para todos os seus problemas. Que ela estava meio deprimida e com algumas questões mal resolvidas. E manda álcool pra dentro. Tudo ela encachaçava, minha gente. Até que a cachaça fez com que ela perdesse anos da sua carreira, minha gente. Eu lembro dela, minha gente, lá em Senhora do Destino. Lembra que ela era a lesbicona da novela? Eu lembro dela lá em Senhora do Destino. Fazia um personagem muito legal, a Jennifer. Só que ela falou, minha gente, que por conta disso, do álcool, ela se fechou para o mercado de trabalho. Ficou anos no ostracismo, minha gente. Até que no ano de 2022, ela foi convidada para fazer parte do programa A Fazenda da Record. Ela disse que naquela época ela já estava livre e já estava longe do álcool fazia um tempo. Lá na Fazenda, minha gente, ela começou a ter um monte de embate com a bezerrona Deolane do Bafo Grande, né? Ela falou que a Deolane vinha bafiando na cara dela, ela retrucava, as duas vivia com treta. Aí formaram o grupo A, grupo B. E ela acabou saindo vencedora do programa. Foi lá no programa que ela também reencontrou o seu amigo Irã Malfitano, minha gente. Que também tava um ator decadente, coitadinho. Que antes da Fazenda tava trampando de Uber, né? Os dois juntou e hoje estão amaziados, amancebados, morando juntos. Só que Bárbara está livre, minha gente. E pronta para dar um regresso na sua carreira. Eu acho muito bonito, minha gente, quando a pessoa tem a chance, agarra a oportunidade e consegue dar a volta por cima, né não, minha gente? É muito bonito essas histórias de superação. A atriz diz que hoje está longe do álcool porque o período de alcoólatra foi o período em que ela mais perdeu na sua vida. Parabéns, Babi, parabéns. Minha gente, agora a gente vai falar de um cara que não teve um final feliz, minha gente. Um cara que era considerado um poeta do rock nacional. Um cara que eu mesmo gostava muito, minha gente. Tô falando do primo da Sônia Caixão. Tô falando do chorão do Charlie Brown Jr. Minha gente, o grupo Charlie Brown Jr. foi formado na cidade de Santos, litoral de São Paulo. E eles não levavam a coisa tão a sério, até que no ano de 1999 eles foram parar na abertura de Malhação com a música Te Levar. Minha gente, a música na novelinha Tim levou a banda para o estrelato. E depois começaram a gravar um hit atrás do outro. Logo, a música deles, minha gente, foi substituída na abertura de Malhação, mas por outra música do mesmo grupo. Minha gente, o Charlie Brown Jr. estava em todos os programas de televisão. Estavam na boca da galera, uma música de sucesso maior do que a outra. Só que a partir do ano de 2010, a gente começou a perceber que as composições de Chorão estavam com um tom mais poético e um pouco mais melancólico. Dava pra ver que o Chorão não tava bem, minha gente. O grupo Charlie Brown tinha se separado, só que depois disso, eles tinham se reencontrado, se reconectado. Eles estavam nas paradas de sucesso, ganhando muito dinheiro, mas a esposa do Chorão, a Graziella, disse que tinha algo que ele estava sentindo, um vazio, que ele estava com várias frustrações e que nada mais podia preencher o ser dele. A gente sabe, né, minha gente, o que faltou na vida dele? Era Deus, né? E a Graziella conta também, minha gente, que nessa época o Chorão começou a se afundar no álcool e nas drogas. Ela falou que tudo que eles tentavam davam errado, até que ele foi buscar ajuda médica e terapia, mas teria ido poucas vezes, abandonado e voltado para os vícios. Ela conta que um dia Chorão chegou dizendo: "Eu preciso realizar alguns dos meus sonhos que estão dentro do meu coração."
e um dos grandes sonhos da vida dele era ser bombeiro. E um dia ele foi até o batalhão do Corpo de Bombeiros lá de Santos e voltou em prantos para casa. E ela disse que ele estava muito triste porque falaram que ele não tinha os requisitos para ser bombeiro. Entre eles, a idade, minha gente. E não bastasse só isso, né, minha gente? O homem tava todo viciado, como que ia ser bombeiro? Chegar todo noiadão lá para tentar socorrer alguém, não ia dar certo, né? Infelizmente. Ela disse que nesse período ele também começou a buscar diversas religiões, minha gente. Ela falou que ele começou a acreditar em reencarnação. Depois ele viu que isso não era verdade, que era uma balela. Aí ele foi procurar uma igreja católica, depois uma igreja evangélica. Mas ela disse que ele não conseguia se conectar a nada. Até que em 2013, algo de muito ruim aconteceu com ele. Ele começou a ter diversos surtos após o uso de drogas. Só que, minha gente, 2 dias após um grande surto que ele teve, no dia 6 de março de 2013, ele foi encontrado no seu apartamento em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, desacordado. Na verdade, ele já estava sem vida. O apartamento estava todo revirado, minha gente, cheio de garrafa, cheio de resquícios de uma farra. E ele, infelizmente, morreu após uma overdose de cocaína. Foi uma tristeza sem fim, minha gente. O Brasil perdia o grande gênio do rock nacional. E pra mim ele foi o último dos cantores de rock nacional que salvou aqui no Brasil. Que depois dele, minha gente, nunca mais parece que o rock nacional morreu, não parece? Nunca mais ninguém conseguiu fazer um sucesso, chegar no auge ou ter músicas e canções tão poéticas quanto as que o Chorão escrevia. Foi uma perda muito grande pro Brasil, muito grande mesmo. Minha gente, agora eu vou falar de uma das mais belas vozes do mundo. Ela vendeu mais de 170 milhões de cópias. Ganhou o Grammy diversas vezes. Tô falando de Whitney Houston. A intérprete de I Have Nothing já sofria, minha gente, de uma depressão e de vícios há muitos anos. Mas pra gente conseguir entender o porquê que ela sofria disso, vamos ter que voltar lá pra trás, na infância da Whitney. Ela era filha de Cissy Houston. A mãe dela, minha gente, fazia coro para diversos astros da música, como Aretha Franklin e também, minha gente, pro Elvis, o finado que não finou. Quando ainda ela era criança, minha gente, ela pegou a mãe dela no pulo, tendo um caso com o pastor. A mãe dela estava moendo biscoito com o pastor da igreja e ela contou pro seu pai. Os dois se divorciaram, só que depois disso, a Whitney e os seus 2 irmãos foram levados para lares temporários de pessoas da família para que a mãe pudesse seguir pelas suas turnês internacionais. Nessa época, a Whitney conta que foi abusada diversas vezes na casa dessas pessoas. Quando ela tinha 18 anos, a mãe dela foi lá, buscou ela, falou: menina, você vai ter que começar a cantar. Você tem talento, mas você tem que começar a cantar. Canta, desgraça! Ela disse que a mãe dela pressionava ela demais, minha gente, para que ela fosse uma cantora famosa. A mãe dela queria colocar todas as suas frustrações na sua filha. Logo, Whitney foi morar junto com sua amiga Robin Crawford. E a família dizia que a sua amiga era um demônio lésbico que queria desvirtuar a Whitney. Mas foi a Robin, minha gente, que fez da Whitney uma cantora famosa. Se a sua mãe deu o talento da voz para ela herdou da mãe, com certeza, minha gente, toda a estética musical e o sucesso ela deve a Robin. As duas permaneceram juntas até o casamento de Whitney com Bobby Brown. E foi esse casamento, minha gente, que culminou numa coisa louca na vida dela. A família diz, minha gente, que a Whitney sempre foi lésbica reprimida. E ela casou porque ela queria que a vida dela fosse diferente da vida dos pais. Um casamento sólido e feliz. Só que ela sofreu diversos abusos do seu marido também. E diz que era um homem extremamente ciumento. A Whitney nessa época começou, minha gente, a encaixaçar por conta das frustrações da adolescência e usar diversos tipos de drogas. Após o sucesso do filme O Guarda-Costas, a Whitney já estava famosíssima no mundo inteirinho, minha gente. Ela já tinha vendido o que nenhum cantor conseguiu vender nos Estados Unidos. A mulher era a crista da onda. E ela tinha tanto medo, minha gente, de alguém abusar da sua filha, da Bobby Chris, que ela levava a menina para todas as turnês e shows com ela.
Só que esse ambiente foi nocivo para a menina. Ela, desde criança, começou a conviver com adultos bêbados, drogados, cheiradão, tudo louco, minha gente. Coitadinha da menina. Com 16 anos, a menina já seguiu o caminho da mãe e já era uma viciada. No final dos anos 90, e já divorciada, a carreira da Whitney começou a cair em desgraça, minha gente. Ela caiu no ostracismo, começou a perder muito dinheiro e foi nessa época que ela resolveu se tratar. Só que ela já não tinha mais dinheiro para pagar o seu tratamento. E ela contou numa entrevista que os seus familiares, dos quais ela sustentou a vida inteira, viraram as costas para ela quando ela já não tinha mais dinheiro. Por conta disso, o seu tratamento ficou comprometido, minha gente. E ela continuou usando cada vez mais. No dia 9 de fevereiro de 2012, ela foi convidada para fazer um evento no Hotel Houston, nos Estados Unidos. O evento seria dentro do hotel. Por volta das 15 horas da tarde, sua assistente entrou no quarto, pegou a Whitney dentro da banheira, de bruços, afogada, minha gente. A banheira estava cheia de água quente. Tentaram ressuscitar ela por diversas vezes, sem sucesso. A perícia constatou que ela tinha usado uns entorpecentes minutos antes da morte, minha gente, coitadinha. Ali se calava uma das maiores vozes do planeta. E minha gente, olha como a vida é, olha que vida triste. Em 2015, a sua filha, minha gente, também foi encontrada afogada dentro de uma banheira após ter consumido diversos tipos de entorpecentes. A menina ficou em coma por 6 meses e acabou falecendo. Minha gente, essa história é muito cabulosa, né? Tanto a mãe morreu desse jeito trágico, depois a filha do mesmo jeito, minha gente. Olha que tristeza. Que coisa ruim, parece que é uma maldição do tinhoso sobre essa família, minha gente. Por isso que eu falo, esses famosos ganham muito dinheiro, minha gente. Mas a própria palavra diz de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Porque é isso que acontece, a fama vem repentinamente, só que depois, minha gente, a vida vai embora junto. E a gente vai falar de um outro exemplo como esse, minha gente. Da cantora britânica Amy Winehouse. A Amy começou a carreira ainda muito jovem, minha gente. Em 2006 ela lançou um álbum intitulado Rehab, e esse álbum foi considerado um dos mais vendidos do mundo naquela época. Ela ganhou um Grammy Latino e foi considerada uma das vozes mais potentes do Reino Unido. Minha gente, ela conquistou todas as paradas de sucesso, ganhou muito dinheiro, só que um amor acabou com a sua vida. Ela conheceu um cara chamado Blake, e o Blake apresentou ela as drogas, minha gente, como LSD, metanfetamina, maconha e até o crack, minha gente, até cracuda essa mulher virou. E ela passou a ter um relacionamento extremamente abusivo com ele. Quando ele percebeu que ela já estava completamente noiada, ele deu linha na pipa, sumiu e abandonou ela sozinha, minha gente. Em 2008, ela já estava sofrendo de anorexia. Ela trocava, minha gente, os alimentos pela bebida. Estava completamente viciada e não conseguia mais fazer shows. Volta e meia a gente viu uma cena bizarra dela caindo nos palcos, minha gente. Toda escangaiadona, coitada. Segundo o filme que fizeram sobre a vida dela, nesse período ela ficava mais de 15 dias sem tomar banho e se alimentar. Só ingerindo álcool pra dentro, com as drogas e com as coisas ruins, minha gente. Olha que dó dessa moça tão jovem. No dia 23 de julho de 2011, ela foi encontrada na sua casa, no Reino Unido, já sem vida, minha gente. E foi constatado que ela teve uma intoxicação alcoólica. O corpo dela já não aguentava mais tanto álcool. Ela tinha passado por alguns dias em abstinência, só que quando ela voltou, minha gente, ela ingeriu tudo demais, em excesso, e acabou perdendo a sua vida. Após o seu falecimento, o álbum dela, minha gente, intitulado Back to Blake, foi considerado o álbum mais vendido do século 21. Amy deixou como legado sua bela voz e diversas composições de sucesso. E aí, minha gente, é mais uma vida que se foi, minha gente, uma vida talentosa, uma pessoa que tinha o mundo inteiro pela frente, extremamente jovem, perdida por causa dessas drogas do tinhoso, minha gente. E eu tenho a raiva que fica os famosinhos, pode usar, usa a ervinha do mal, ela é maravilhosa, te deixa viajando. Você vê filme nacional hoje em dia, minha gente, é só isso. É os famosos mostrando que a erva é boa, que o povo usa a erva na casa com a mãe, com o pai, com todo mundo, porque eles querem colocar isso na tua cabeça, mas não é bom.
Minha gente, o tema do vídeo de hoje foi muito diferente do que eu costumo trazer, porque eu sempre tento trazer mais alegria aqui, tá? E prometo que eu não vou trazer mais tema assim também não, porque é uma vez ou outra tema assim, que a gente tem que ser mais alegre, porque a vida nossa já tá tão pesada, tão difícil. Mas agora eu quero falar com você que talvez esteja passando por esse tipo de problema, sabe? Talvez você tá passando por um problema, mesmo, que você tá no vício, não sabe como sair e não tem com quem conversar. Pelo amor de Deus, busque ajuda enquanto é tempo. Não se cale, não fique caladinho no seu mundinho, porque isso pode te levar pro abismo. Fale, busque ajuda. Eu vou deixar aqui, minha gente, alguns contatos que podem te ajudar nesse momento, para você que tá passando por esse momento, viu? E lembre-se, não existe prisão que Jesus não possa te libertar. Bom, minha gente, o vídeo de hoje tá indo embora, mas antes eu quero saber, você deixou sua curtida? Você gostou desse vídeo? Deixou seu comentáriozinho aí? Hein? Amanhã é sexta-feira e eu prometo que eu vou fazer o vídeo mais alegre que esse canal já viu. Um dos temas mais queridos por vocês. Alguém tem um palpite? Deixa aí embaixo. Meu beijo para todo mundo, que Jesus abençoe a vida de todos vocês. E até amanhã às 19 horas.